carregando a presença de Deus com responsabilidade. Essa será a mensagem de hoje que Deus quer falar conosco aos nossos corações. Eu já quero fazer um convite especial a você, a curtir, a comentar o mais importante, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para uma vez por semana ser abençoado por uma poderosa mensagem da parte de Deus. Essa mensagem tem ardido fortemente em meu coração e eu quero, com a graça de Deus, ministrar o seu coração nesse momento. Fique conosco até o final desse vídeo e seja mais do que abençoado, em nome de Jesus. A mensagem de hoje está embasada no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, do 1 ao 13, e no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 15. Vai nos mostrar um contraste entre o que acontece agora no momento em que Davi almeja que a presença de Deus volte até Israel. Para nós entendermos melhor essa mensagem, necessário é nós recapitularmos um pouco e voltar ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, onde a Bíblia diz que a presença de Deus é perdida. E alguns estudiosos, teólogos e a bibliografia bíblica, ela vai nos mostrar uma coisa interessante, que por muito tempo a arca ficou perdida. E no reinado de Saul ninguém se preocupou em buscar essa arca. Justamente porque o reinado de Saul, ele é um contraste, ele é contrastado com o reinado de Davi. Como assim? O reinado de Saul, ele representa simbologicamente o reinado da carne, onde muitas vezes nós não estamos preocupados com a presença de Deus, nem o quanto que ela estará ou se ela não estará, que é o pior na nossa vida. E o povo de Deus não se preocupou em buscar a presença de Deus enquanto estava com Saul como rei. Mas a Bíblia diz agora que Davi, após ser unificado como rei total de Israel, quem já leu o segundo livro de Samuel nos primeiros capítulos, vai ver que Davi assume o reinado após a morte de Saul, mas apenas da tribo de Judá e de uma parte de Israel. Mas após a morte de Isbosete, neto de Saul, Davi assume o reinado por completo. E a Bíblia nos diz agora que Davi está no controle. E a primeira atitude de Davi como rei é louvável, interessante, e já denota o reinado, né, agora do Espírito, que contrasta com a carne. A carne nunca vai buscar a presença, mas o Espírito sempre vai pender, ou ter a inclinação de buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que no reinado espiritual de Davi, a primeira coisa que ele faz é buscar a presença de Deus. E ele faz uma reunião, e agora nós vamos entrar no ápice da mensagem. Ele faz uma reunião no capítulo 13 de 1 Crônicas com os capitães de centenas e milhares e faz uma convocação aos levitas e sacerdotes que estavam espalhados na cidade e dá uma ordem a buscar a arca na casa de Abinadab. E nós já temos uma coisa interessante aqui que Deus quer falar conosco. A Bíblia vai nos dizer que os conselheiros de Davi são interessantes. Ele vai buscar a arca, que era algo espiritual e sacerdotal, levado apenas pelos levitas, e ao invés de procurar o conselho do sacerdote, ele vai e pega conselho com os capitães de guerra. E eu costumo dizer uma coisa, capitão entende de peleja. Quem entende de presença é o levita e o sacerdote. Quem entende de presença é quem foi incumbido de tomar conta ou de ser responsável por essa presença, por levá-la, por cuidá-la. A tribo de Levi eram os únicos habilitados a tocar na arca. E a Bíblia diz agora que Davi está tomando conselho com esses homens e está indo buscar a arca. E a Bíblia nos diz uma coisa, que ele chega na casa de Abinadab, compra um carro novo e manda buscar a arca. Só que a arca, ela não deve ser levada em carros, né? Uma carroça. E é interessante, e eu já andei de carroça, talvez você já andou de carroça, eu sou do Nordeste, a gente vai saber que a carroça balança. Um carro pode ser novo, ele vai balançar, era carregado por animais. E o que é que acontece agora nesse momento? A carroça tomba e Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, que passou 20 anos vendo aquela arca. A arca passa 20 anos na casa de Abinadab e não faz nada, nem com ele e parece agora com seus filhos. Você sabe por quê? Porque enquanto nós não apresentarmos a presença de Deus aos nossos filhos, ela não terá poder de fazer nada sobre eles. Mas a partir do momento que o pai ensina o filho no caminho que ele deve andar, essa presença tem a capacidade de mudar a sua história. E a Bíblia diz que parece que Abinadab, né, não passa para Uzá e Aiô, que são seus dois filhos. E aquele móvel, que era um móvel, era uma estrutura de madeira, mas que tinha a presença gloriosa de Deus. Mas que tinha a presença gloriosa do Senhor. É tratado como qualquer coisa. E agora, Uzá, na hora que o carro tomba, ele toca. E quando ele toca na arca, o furor do Senhor se acende. E Deus mata aquele homem na mesma hora. E o que eu acho interessante é, muitas vezes, né, nós não entendemos, não estamos envolvidos com a presença a ponto de honrá-la e respeitá-la.
Isso com certeza trará uma consequência terrível à nossa vida. E eu observo na vida de Davi um erro macro muito grande, que é um adultério e um homicídio que trouxe à vida dele muitos prejuízos. Embora Deus o houvesse perdoado, mas todo pecado ele tem uma consequência, ele carrega consigo um preço. E a Bíblia diz agora que Davi também tem micro-erros. E um micro-erro que Davi não é porque é um erro, não é um erro comparado a um adultério e um homicídio, mas é um erro pequeno que também tem a capacidade de trazer danos. E nós temos que entender isso. Todo pecado, ele tem a capacidade de separar o homem de Deus e de trazer uma consequência terrível. E nesse momento agora trouxe a morte de um rapaz. Por quê? Davi, ao invés de procurar o conselho sacerdotal, foi buscar o conselho dos capitães, que não entendiam daquilo, não sabiam que era aquela presença, nunca tinham ouvido falar, talvez, 70 anos, praticamente, aproximadamente, sem vê-la. E a Bíblia nos diz uma coisa interessante agora, nesse momento, que Davi, depois que o jovem morre, vai procurar os sacerdotes. E eu costumo dizer uma coisa, não procure o sacerdote, no caso, seu pastor, seu líder. Depois que o erro já tiver sido consumado, depois que o preço de Deus já estiver chegado na tua vida, procure o conselho de pessoas que podem te ajudar, principalmente que têm carga espiritual para te ajudar. No momento certo, antes que você faça alguma coisa, antes que você faça o próximo passo. E o interessante é que Davi, no capítulo 15 agora de 1 Crônicas, procura sacerdotes e nos mostra duas formas que nós temos que levar a presença de Deus. Primeiro, nós temos que entender que a presença de Deus, ela só é carregada com santificação e santidade. É necessário santificar a nossa vida para carregar algo tão precioso. Eu me lembro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, ou seja, o vaso é simples, não tem valor, somos pó, somos cinza, mas o que tem dentro de nós, que hoje nós somos os portadores da presença de Deus, o que tem dentro de nós é valioso. E isso é que é interessante, que nós temos que entender a responsabilidade de carregar o nome de Jesus e a presença dele. E a Bíblia nos diz uma coisa interessante agora, que esses homens, que agora Davi convoca os sacerdotes, os principais, de santificai-vos, porque amanhã trareis a arca de Deus agora, como devereis trazer. Ele pega o conselho com os homens e entende que a arca de Deus, primeiro, se busca com santificação e santidade. Segundo, a presença não pode ser empurrada, puxada. E eu acho tremendo isso aqui. Me lembro de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz. Se a cruz, que é algo da nossa incumbência, que é pesado algumas vezes, eu tenho que colocar no meu ombro. Você sabe o que significa colocar nos ombros? É senso de responsabilidade. É quando nós dizemos, eu estou levando nos meus ombros, eu estou sentindo o peso da responsabilidade. Do mesmo jeito deve ser carregada a presença. Se a cruz, que é algo que eu tenho que carregar todo dia, até trocar por uma coroa, como diz a palavra de Deus, até substituí-la no final da minha jornada, eu tenho que colocar nos ombros, imagine a presença. E a Bíblia diz no versículo 14 e 15 de 1 Crônicas, capítulo 15, uma coisa interessante, que os sacerdotes colocaram a presença sobre os ombros. Naquela arca tinha 4 argolas e 2 varas duas varas cobertas de ouro, onde basicamente 4 sacerdotes colocavam sobre os ombros, 2 de cada lado, e levavam. A presença de Deus deve ser levada nos nossos ombros, com responsabilidade, porque ela é algo grandioso. Ela tem a capacidade de mudar, de transformar a nossa realidade e a nossa história. E para isso nós precisamos ter a capacidade de entender que só vai com a santificação em dia e só vai levando nos ombros porque é uma responsabilidade. Se você ficou conosco até o final, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para uma vez por semana você ser abençoado por uma mensagem como essa. Deus te abençoe e nos siga para mais.